Buenas, tudo certo? Queria falar hoje sobre gratidão. Cláudio, tá de sacanagem, né? Tu fala sempre sobre gratidão, tu já falou diversas vezes sobre gratidão. Sim, e vou continuar falando porque gratidão é um sentimento incrível. E puxando agora um pedacinho da neurociência, a gente não consegue ter dois sentimentos ao mesmo tempo, a gente não consegue sentir raiva e ser grato. A gente não consegue estar triste e ser grato ao mesmo tempo, então ela é um coringa. É uma carta que a gente tem na manga e em qualquer momento a gente pode tirar essa gratidão. E aí hoje é justamente entender. Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 2 de abril, no meio dessa pandemia. Então, o que eu queria falar hoje é para deixar um pouquinho mais clara a gratidão que eu achei nessa situação que eu vou contar para vocês que estava claro, mas não estava. E eu converso muito sobre gratidão e ontem estava atendendo um cliente online, obviamente. E ele está com algumas situações que não vem ao caso, e eu falei para ele sobre a gratidão, tinha falado algumas vezes, e tinha falado sobre as pequenas coisas, vamos agradecer as pequenas coisas, vamos realmente dar atenção às pequenas coisas, tudo isso que acontece na nossa vida, a gente acha que a nossa vida não é boa, quando a gente começa a ver as pequenas coisas é muito boa, ou muito melhor do que a gente imaginava. E aí a gente estava encerrando a conversa já, a gente falou sobre a gratidão de novo, fala do exercício da gratidão, que eu já comentei, vou falar no final do vídeo o que eu uso. E ele assim, tá, não, tudo bem, mas me diz uma coisa, ele escrevendo, né? Ao que eu tenho a agradecer? E aí, nesse momento, entra a escutativa, que a gente não precisa ser um profissional de desenvolvimento humano, a gente não precisa ser um treinador de pessoas para conseguir ter a escutativa. E a escutativa é realmente escutar outra pessoa, só escutar. A gente não precisa estar preocupado em o que a gente vai falar. Escutar, silêncio, silêncio, escuta. Escuta, a gente consegue fazer isso, a gente consegue não, a gente deve fazer isso com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, porque tu realmente consegue entender o que a outra pessoa está falando. E muitas vezes não o que ela está falando, ou o que ela não está falando, que ela gostaria de falar e não está conseguindo se expressar, a gente consegue entender. E nesse momento eu entendi. Fechando agora, nesse momento eu entendi o que ele queria dizer. E ele sabia que ele tinha que falar, agradecer as pequenas coisas, ser grato pelas pequenas coisas, mas ele não estava entendendo o que são essas pequenas coisas. O que é pequena? O que é essa pequena coisa? E aí foi que eu comecei eu entendi isso, e aí ficou muito claro para mim, e aí eu fiz ficar claro para ele. Eu perguntei para ele, tu tá com saúde em meio a toda essa pandemia, tu tem saúde? Tenho. Primeira coisa que a gente tem que agradecer. Teu filho tem saúde? Tem. Segunda coisa que a gente tem que agradecer. Tu tem amigos que te apoiam nesse momento? Situação que não vem ao caso, nesse momento tem amigos que te apoiam? Tenho. Terceira coisa. São poucos, mas são bons. Perfeito. Terceira coisa. E aí eu fui um pouquinho mais fundo, né? Tu jantou hoje? Jantei. Quarta coisa. Tu tem uma cama para dormir? Tenho. Quinta coisa a agradecer. Tu tá falando comigo pelo celular, onde tu pode buscar ajuda, tu pode buscar trabalho, tu pode buscar relacionamentos tanto amorosos quanto profissionais, quanto amizade nesse momento, né, de pandemia, pelo celular. Tenho. Sexta coisa que a gente tem que agradecer. E aí nesse momento eu consegui, através da escutativa, passar a clareza para ele. Ele assim, cara, caiu a ficha, agora sim. Agora eu entendi que eu tenho pequenas coisas, realmente. Eu entendi quais são essas pequenas coisas e realmente faz muito sentido. Não sei agora de cabeça dados, mas muito mais da metade da população na cidade dele não tem essa condição que ele tem. E ele não estava entendendo para o que ele pode ser grato, né? Pode ser que a nossa vida não esteja tão boa, mas quando a gente vê a gratidão e vê as pequenas coisas, a gente percebe que ela estava muito melhor do que a gente imaginava. Está muito melhor, a gente tem muita coisa a agradecer. Então, queria falar sobre gratidão e hoje um pouquinho diferente com um caso que aconteceu, né? Aconteceu ontem de noite, aconteceu no dia 1º de abril e não é mentira, né? Aconteceu ontem de noite isso que para mim caiu uma ficha. Pode ser que eu esteja falando sobre gratidão e a pessoa não esteja entendendo o que é gratidão, o que são as pequenas coisas. E é por isso eu utilizo agora, falei sobre o aplicativo que eu ia usar, que eu uso, é o Day One. Ele é um diário, literalmente um diário. Toda noite tu pode botar foto, ele pega a localização, é bem interessante. Fazendo propaganda do aplicativo, mas é bem interessante e para mim serviu. Eu comecei a usar papel e não me adaptei, então eu uso o aplicativo. E toda noite eu me deito, bem antes de dormir, e vejo as coisas que eu sou grato. Eu sou grato pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, por essa pandemia que está acontecendo, está todo mundo bem em casa.
Sou grato pela escola dos meus filhos, pelas atividades que ele recebe, pela professora que ele tem, eu sou grato pelo trabalho que eu tenho, eu sou grato pela minha esposa, o apoio que minha esposa me dá, eu sou grato pelo café que a gente fez, eu sou grato pelo banho que eu dei no meu filho, eu sou grato pelas brincadeiras. Então são pequenas coisas realmente quando a gente começa a perceber e faz uma diferença muito grande. Certo, pessoal? Se cuidem.